Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Naya Caroline e esse é o meu canal Pretinha Boys. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco para vocês sobre a minha página no Notion, onde eu organizo os meus estudos. Então eu comecei fazendo um planejamento de como seria esse meu estudo autodidata, que não necessariamente está ligado a um curso ou à academia ou a uma faculdade, mas tem também cursos livres, mas tem coisas relacionadas a leituras, leituras de textos, leituras de livros, e eu resolvi organizar tudo isso numa página só para guiar tanto o meu acompanhamento de leituras dos meus livros, como o acompanhamento e o avanço dos cursos que eu estava fazendo, que estava tudo um pouco meio disperso, e também para as leituras que eu queria agregar ao meu conhecimento, ao meu estudo, nas minhas áreas de interesse, tanto relacionadas aqui ao Pretinha Boys, como ao meu trabalho na engenharia e a alguns outros projetos. Então, eu criei essas páginas para também centralizar questão de anotações ou links, materiais interessantes que eu leio e que possivelmente eu vou consultar depois ou que eu vou manter como referência. Então eu criei essa central, que eu chamo de universidade pessoal, seguindo a metodologia que a Thais Godinho segue, né? Que a Thais Godinho, na verdade, estruturou para ela, para esse estudo autodidata. E a universidade pessoal nada mais é do que esse conjunto de materiais de estudo que a gente organiza a partir de um planejamento e deixa tudo isso dentro de um lugar só. E eu tenho utilizado o Notion para fazer isso, para acompanhar os cursos, colocar algumas coisas de material extra que vem nos cursos, essas leituras, os meus livros também. E tenho utilizado um caderno que também é algo que eu aprendi com a Thais Godinho, que chama Commonplace Book, que seria nada mais do que um caderno grande, né, de folhas normais pautadas, em que eu não separo nada por matérias, como a gente fazia na escola ou na faculdade. Eu simplesmente escrevo a data, escrevo o que eu quero anotar, se é alguma coisa relacionada ao curso, se é alguma coisa relacionada à reunião, algo assim, ou algumas anotações de livro, de texto, deixo lá e depois eu vou digitalizar esse material, também deixar tudo organizadinho. Eu vou digitalizar através do Evernote, que é uma outra ferramenta que eu utilizo e que hoje é principalmente para digitalizar meu material de estudos, principalmente. E depois, quando esse caderno terminar, a gente vai começar outro, né? Eu vou começar outro, mais uma vez, nesse processo de escrever tudo numa ferramenta só, o que eu quero escrever e o que eu não tenho essa necessidade de escrever, né? Tem algumas coisas que eu preciso, que eu gosto de escrever e outras eu posso simplesmente organizar lá no Notion, porque vai ser material de consulta, então eu coloco lá no Notion. Então, aqui é esse Commonplace Book que eu falei para vocês. E aí o meu sistema de organização de estudos é esse caderno, o Evernote e o Notion. E o Evernote entrando só mesmo para ser o arquivo, né, desse material. E então, vamos lá, que eu vou mostrar agora a página do Notion e as subpáginas para vocês entenderem mais como é que eu tenho feito essa organização. Então, essa aqui é a minha página de universidade pessoal, né? Como eu coloquei aqui uma capinha, um símbolozinho aqui, que no geral todos os símbolos que eu uso são assim, neon e lilás. Aí aqui para começar, eu coloquei essas duas caixas de lembrete, que é considerar cada curso como um projeto se ele for concluído em menos de um ano, e se levar mais de um ano, cada disciplina será um projeto. Isso a gente pode levar para os contextos de curso de longa duração ou pós-graduação, especialização, para universidade mesmo, né, academia, faculdade, um mestrado, que vai ser algo maior que um ano, geralmente, né, um ano e meio. E aí ali cada disciplina desse curso específico vai virar um projeto.
para você estruturar o seu plano de ação, as atividades, tudo isso. E o segundo quadro fala sobre definir quais dos cursos que vão estar aqui nessa parte de cursos vão ser concluídos até março de 2022, no caso, esse trimestre, né? E quais os big rocks dos cursos para março, meta de avanço. O que isso quer dizer? Eu tenho alguns cursos em andamento, alguns cursos que estavam um pouquinho abandonados, tenho alguns cursos que eu ainda vou começar, sim. Mas esse que eu ainda vou começar é um curso para mim, no pessoal, que é de aquarela. Então, eu resolvi primeiro organizar minha cabeça, organizar algumas coisas que estavam pendentes de 2021, para depois eu começar esse curso e conseguir aproveitá-lo da forma que eu quero. Como ele é ele tem um prazo, né, maior para eu poder acessar, então eu deixei ele um pouquinho de lado para eu cuidar de outros que eram mais urgentes e tinha prazo para acabar. Então, eu defini quais seriam esses cursos que eu finalizaria até março de 2022, esses que estão pendentes. Já consegui finalizar um, faltam 2. E quais os big rocks em relação a esses cursos. Então, por exemplo, em relação a esses cursos para março, que é a linha final, né, desse primeiro momento, desse primeiro planejamento desse trimestre. Então, por exemplo, no curso que eu estou fazendo da Thaís Godinho, que é um curso que é muito denso e tem muito conteúdo, muitas aulas, a minha meta para março de 2022 é conseguir assistir todas as aulas que são do curso, do Método Vida Organizada. Por quê? Porque a gente tem uma outra quantidade de coisas bons, de todos os eventos que ela realizou desde que eu entrei no curso, por exemplo, todas as aulas desses eventos estão lá. Então, a minha meta é terminar essas aulas do curso, depois fazer as aulas das ferramentas, e aí depois eu vou verificar quais foram essas aulas bônus que eu ainda não assisti no momento em que elas estavam acontecendo, porque a maioria dos eventos que a Thaís faz eu acompanho. E aí, passando para baixo aqui, eu tenho esse espaço de planejamento. Então, tem uma parte para definir quais são os cursos que eu estou fazendo no momento, quais são as ferramentas que eu estou utilizando, as listas de projetos de estudo, meu planejamento semanal, o que eu quero aprender esse ano, é o meu plano de estudos, o ciclo de estudos e o ciclo de leitura. Então, quais os cursos que eu estou fazendo? Isso aqui precisa ser atualizado, porque alguns já finalizaram, outros ainda não. As ferramentas que eu utilizo, Google Calendar, Notion, Google Drive, Evernote, mapas mentais e caderno. O Google Calendar é só para eu definir alguns horários específicos para esses cursos mais longos. Por exemplo, eu tenho um horário para o meu estudo de inglês e tinha um horário para avançar no curso da Thaís Godinho. Então, eu coloquei no Google Calendar essa sinalização lá como um bloco de tempo para dedicar a esse curso. O Notion é isso aqui que vocês estão vendo. O Google Drive é porque em alguns desses cursos, algumas coisas são compartilhadas pelo Google Drive. Então, eu baixo e mantenho lá. Ou eu acesso o link e mantenho lá, ou eu baixo e coloco aqui. O Evernote é, como eu disse no começo, para eu digitalizar as coisas que eu anoto no caderno. E mapas mentais, assim, eu não faço muitos, mas algumas vezes eu utilizo para visualizar, né, com mais nitidez algumas coisas. A lista de projetos, isso aqui é só um direcionamento para esse plano de estudo, até agora. O planejamento semanal é algo bem, assim, só para pontuar mesmo como que eu vou fazer cada coisa. Tá, isso aqui é só um exemplo de como a gente pode se organizar em relação a aulas. Aula gravada, não gravada e aulas que ficam gravadas. Aulas ao vivo que ficaram gravadas.
Se tem algum curso que tem essas características, a prioridade são as aulas que não vão ficar gravadas. As aulas ao vivo que ficaram gravadas, elas vão virar uma atividade num bloco de tempo, como eu falei no começo, um bloco de tempozinho que eu sinalizo lá no Google Agenda. E as aulas gravadas também viram uma tarefa para esse bloco de tempo de 2 horas lá do Google Agenda. E é sempre legal alternar meios períodos ao longo dos dias. Eu não estudo atualmente todos os dias, mas eu também não estudo 2 dias no mesmo período. E assim, como eu tenho outras atividades, se eu estudar pela manhã, à tarde eu vou fazer outra coisa. E se eu fizer pela manhã alguma outra coisa, à tarde eu estudo. E aí a gente pode fazer isso para outros contextos também. E é legal ter o ciclo de estudos, que eu já falei sobre o meu planejamento desse ciclo num outro vídeo. E eu tenho aqui um rascunhozinho desse ciclo também. Aqui são coisas que eu quero aprender. Tem bastante coisa. E aí tem status e a categoria. E como que eu vou aprender. Tem aqui o meu plano de estudos, que é uma outra página. Que aí aqui tem estudo de idiomas, qual é o objetivo, organização e planejamento, descritivo, tipos, prática, assuntos, definição de responsabilidades, ou seja, por que eu quero fazer esses estudos, qual é o meu planejamento de longo, médio e curto prazo para esses estudos. E eu relaciono isso com a minha visão do ano, planejamento dos trimestres, meses, semanas, quais são os meus contextos, os materiais de estudo, os horários específicos e o que eu vou priorizar nas leituras. Ou seja, isso aqui é o guia do meu planejamento e como esse planejamento de estudos vai entrar no meu planejamento de vida, como que eles conversam, certo? Aí voltando aqui, eu tenho, como eu falei, o desenho do ciclo de estudos, os meus eixos, quanto tempo, são 4 eixos, né? Quanto tempo para cada um e o objetivo de cada eixo. Mas isso eu já falei um pouquinho mais detalhado no vídeo anterior a esse, certo? De como eu tô fazendo meu planejamento de estudos. E aqui é o ciclo de leitura, que vocês vão entender por que esse ciclo de leitura tá aqui, porque eu tenho também uma página para leituras. Então, aqui eu só defini o tema de cada leitura no dia. Isso para quando eu tô lendo mais de um livro por vez, porque sim, essas vezes acontece. Agora eu tô lendo focada apenas um livro, mas já aconteceu de eu ler 3, 4 livros ao mesmo tempo. Então, por isso, precisei também dessa visualização aqui. Aqui embaixo é a parte da execução. Então, a gente tem aqui uma parte de planejamento e aqui embaixo uma parte de execução. Coloquei aqui essa figurinha para ilustrar e tal. E aqui tem essa caixa também para indicar qual é a leitura atual, que no caso é Mulher Realizada, que é um livro que traz esse olhar do planejamento à luz do ciclo menstrual, e aí vai descrevendo cada ciclo, cada fase do ciclo, e o que é favorecido em relação a planejamento e execução de atividades em cada ciclo. Tá sendo bem interessante. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele para vocês. E aí aqui eu tenho uma parte de cursos, estudos, leituras de desejo e vídeos. Cursos, né, nada mais é do que cursos normal. Estudos são estudos que não são necessariamente um curso, é um tema que eu quero estudar, que eu quero aprofundar, e aí eu coloquei aqui, e aí coisas que eu vou pesquisando, que eu vou lendo, eu coloco aqui, e também as anotações em relação a esses temas. As minhas leituras são, de fato, os livros
que eu estou lendo, que eu li. E aí aqui tem esse banco de dados, né? Essa tabelona que eu identifico o título, o autor, o ano em que eu li, quantas páginas ele tem, quantas páginas eu já completei. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, Frida, que tá paralisada. Eu desisti, basicamente, de Frida, porque é uma leitura um pouco cansativa. E aí eu tenho aqui todas essas que lá naquela visualização de tabela aparece como coluna. Então eu tenho iniciado, quando que o livro foi iniciado, o objetivo, o autor, a área. Essa área e a visão aqui são outros bancos de dados que esse banco de dados leitura está relacionado. A área da vida seria as minhas áreas de responsabilidade, que aí são essas aqui, social, FEP, pretinha, RNA, NAIA. Isso é um outro banco de dados que eu fiz uma relação. Em outros vídeos aqui do canal eu também já ensinei como fazer isso, mas eu posso voltar a relembrar. O autor é o autor normal, né? A visão, isso aqui já é uma visão macro da vida, em que eu tenho todas as 12 casas da astrologia do meu mapa astral, né? Então aqui seria simplesmente lazer, que aí é só eu clicar aqui, selecionou, pronto. A meta seria para quando eu quero terminar esse livro, mas como ele está paralisado, eu não vou colocar nada, tá, gente? As páginas é para colocar o número de páginas. E aí aqui, quando você colocar o número de páginas que já foram lidas, vai aparecer aqui o progresso. Isso é uma fórmula que eu copiei de um template, acho que do Ser Freela. Aqui eu colocar o ano, o bloco de tempo em que eu dedico a essa leitura, que eu tenho um bloco de tempo para leitura, reading aqui. E aí depois eu vou mostrar em outro vídeo para vocês como que faz essa parte dos blocos de tempo e contextos, que é um outro tema que eu vou trazer aqui pro canal. Aí o tipo de leitura tá como tag, tá vendo? Aí eu posso dizer se é leve, rápida, complexa, fácil, demorada. Isso aqui é um tipo de propriedade que é de multiselect. Então, se eu selecionar aqui, eu crio essa propriedade, tipo de leitura, e eu posso incluir todas essas assim, aqui. Para criar, é só colocar aqui a descrição e dar um Enter. Aí tá criada. O local, aí os meus locais se é um livro físico, digital, está no Kindle, está no Drive, está no arquivo no computador, está no celular, está no Google Notes, que é um aplicativo que eu uso no iPad e que eu posso fazer anotações. Quando finalizado, eu coloco aqui a data, o status, se está em curso, está pausado, abandonado, vou colocar aqui até que eu abandonei. O gênero, aí tem vários gêneros que eu coloquei aqui. Eu vou colocar aqui a de não ficção e histórico. Biografia também. As tags, qual o tema que se relaciona a ele. Eu vou colocar que é só da tag e é um drama. A tag é uma assinatura que eu tinha de livros e eu recebia um livro por mês, mas eu já cancelei há 1 ano e pouco. Os status das notas, se eu já fiz alguma nota, se está em progresso, notas não iniciadas. E aqui, essas aqui são outras relações que foram criadas nessas páginas aqui. Provavelmente são cópias da página Visão, que eu fiz em algum template, e aí apareceu aqui. Eu posso excluir para tirar essa poluição daqui, mas não vou fazer isso agora. E a avaliação, eu incluí aqui essas avaliações da estrelinha para, enfim, dar uma nota para cada livro que eu leio. E aqui
a gente pode fazer anotações relacionadas a esse livro. Se eu clicar aqui, isso é uma nova leitura, eu já tenho esse template de nova leitura, e aí ele vai vir quais são as notas, quais são as frases, e a gente pode criar também outra estrutura. Olha, já dei uma pincelada aqui em um banco de dados que vocês podem fazer aí para também fazer o acompanhamento da sua leitura, da leitura dos seus livros. E aí esses são os livros que eu já terminei, ou livros que eu iniciei e pausei, ou livros que eu estou lendo, né? Mas eu tenho leituras de desejo. Essa parte aqui, antes eu fazia na Amazon, só deixava lá os livros que eu queria lá na Amazon e, enfim, às vezes esquecia, ou às vezes algum outro livro aparecia e eu comprava antes de livros que já estavam lá na minha lista de desejos. E aí o que eu comecei a fazer? Trazer para cá e criar uma escala, né, de prioridades para esse ano, de quais são os livros que eu quero ler, e aí estão sinalizados. Esses aqui não são os próximos, mas deixa eu abrir aqui também para vocês verem, que tem algumas propriedades parecidas, ano meta, mês meta, e aí por isso que eu incluí aqui mês meta. Qual é o mês meta desse livro, A Razão Africana? Quem indicou, né? E se ele é o próximo, mas como ele não é o próximo, ele não tá aqui. Mas então mais um exemplo de organização para as leituras de desejo. E aí, para finalizar, na verdade não, já chegando ao final, né? Tem aqui videozinhos que eu quero assistir, ou que eu já assisti, que eu gostaria de guardar. Tem muita coisa sobre Notion aqui. Essa parte dos vídeos, em algum momento eu parei de alimentar mais, porque eu comecei a fazer uma playlist para esses vídeos lá no YouTube, mas eu mantenho eles aqui, certo? E porque eu comecei a colocar os vídeos que eu gosto, né, relacionados aos meus temas de estudo, já nessa aba aqui, de estudos mesmo. Que aí eu tenho os temas que eu quero estudar, né? Inglês, ArcGIS, Notion, Astrologia e Autoconhecimento, Afrocentricidade. E aí aqui dentro eu tenho gestão de projetos, tenho coisas que eu vou lendo e eu vou colocando aqui para guardar ou para consultar depois. Ou mesmo no meu blog de tempo de estudo relacionado a esse tema, para eu efetuar essa leitura. E aí a partir dos cursos, para cada curso que eu tenho, eu crio um espacinho aqui nesse banco de dados que está como galeria, porque fica bonitinho, você coloca uma capa e tal, e aí dá para visualizar o progresso. Para os que eu finalizei, eu coloco uma avaliação também. Então, e aqui estão todos os cursos que eu fiz a partir do momento em que eu criei esse espaço. Então, tem cursos que eu já finalizei e tem cursos que eu abandonei, como esse de design. E tem cursos que eu finalizei, como o de copywriting, e não atualizei. Tem cursos que estão em andamento, como o método Vida Organizada. E por aí vai. Então, aqui, só deixa eu abrir do Notion Avançado, que eu já terminei. Olha, uma dica para quem quiser se aprofundar um pouco mais. O curso do Notion do Ser Freela. E aí aqui tem essas propriedades. Tag, a meta, o resultado que eu quero, o status está concluído. Aqui também relaciona aquelas 12 áreas da vida. O tipo de curso, se é online ou se é ao vivo. O tempo estimado, se eu completei. Por exemplo, vamos dizer que tem 100 aulas e eu completei 100 aulas. Então, ele vai aparecer aqui como progresso ok, finalizado. O completo se são 6 aulas, aqui são quantas aulas eu completei, e aqui é quanto é o total de aulas. Por isso que aí vai aparecer aqui o progresso somatório. Vamos fazer um teste aqui só para vocês verem. Se eu botar aqui 90, ele vai aparecer ali o progresso, tá vendo? E se eu colocar aqui até 100,
Aí ele aparece que já foi finalizado. Aí aqui data de início, data de finalização, e aqui dentro eu vou criando esses toggles para eu colocar os links nas páginas das aulas. E aí à medida que eu vou encerrando, eu vou colocando esse check para me mostrar que eu tô avançando no curso. Tem um outro mais legal do que esse para mostrar, que também é do Ser Freela, que aí eu já fiz mais ampliado do que esse. Tem as mesmas propriedades e tal, e aí eu criei um toggle para cada módulo. Só que aí dentro de cada toggle desse, eu tenho anotações maiores. Boas-vindas e boas-vindas. Anotações maiores. E aí tem as aulas. Então tivemos um pequeno contratempo. O computador descarregou e eu perdi toda a última parte do vídeo. A parte que eu terminava de explicar essas coisinhas aqui, que tava ótimo, inclusive. Mas o que aconteceu? Eu continuo gravando, porém o áudio ficou desconexo do vídeo. E eu não consegui, de alguma forma, casar, porque parece que o vídeo ficou mais rápido do que o áudio também. E aí, enfim, estamos aqui para mostrar de novo para vocês essa parte dos cursos, certo? E aí eu tava mostrando aqui a parte do curso do SOS Ser Freela. Que eu tinha mostrado aqui que para cada módulo do curso eu fiz um toggle, né? E dentro de cada módulo, cada aula virou um toggle também. Essa primeira página aqui, que é uma página, é um material que o pessoal do curso fez para cada módulo, para a gente ter uma orientação para estudo mesmo. Aí tem outros elementos e tal, a maior parte dos elementos que eles sugerem para continuar estudando. Mas eu nem vou abrir porque vai demorar um pouquinho de carregar, porque tá bem carregada. Mas então, para cada aula eu ia criando um toggle em tradução. Só tem mesmo ele lá falando. E aí aqui dentro de cada aula eu ia anotando, né, o que eu achava interessante. E também para algumas aulas a gente tem resultados de exercícios que eu colocava aqui, não é mesmo? Links para continuar estudando de textos interessantes que aparecem logo aqui embaixo. E aí eu criava esse bookmark, isso aqui chama um bookmark, eu vou mostrar para vocês como é que faz. E também elementos bônus. Então tinha aqui vídeos para continuar, né, o estudo. E aqui esse material complementar que foi disponibilizado também, que nesse momento está também carregando, mas vocês logo vão ver, que são PDFs que eu posso embedar aqui, posso inserir nessa página. Tá vendo? Então, originalmente eles são PDFs e eu posso incluir o link que foi disponibilizado lá dentro do ambiente do curso para cá, ou posso simplesmente subir o PDF aqui. E aí, como é que eu consigo fazer os vídeos ficarem nesse formatinho aqui, que seria um formato de bookmark? E aí, que é tanto para link de vídeo quanto para link de texto qualquer, que tem até PDF, como eu falei, que esteja disponível na internet. Esse aqui foi o exemplo que eu fiz na primeira tentativa de gravação. Deixa eu excluir, deletar. Mas aí, como que a gente pode fazer isso, né? Primeiro eu vou incluir aqui nesse maisinho uma linha de bloco, né? O texto. Pronto. Aí eu vou aqui. Vamos aqui nesse vídeo do Notion. Copio o link. Volto pra cá. Colo. Aí ele vai me dar 3 opções. Ou eu faço essa primeira, que é Dismiss, que vai ficar só o link, que pode ser útil, mas não é visual. Então, eu raramente coloco dessa forma.
Você pode embedar o vídeo, que é o que a gente vai fazer para ficar... Ou você pode embedar o vídeo para ele ficar aqui dentro mesmo e você assistir aqui dentro. Ou você pode criar um bookmark que ele vai ficar nesse formatinho que a gente tá vendo, que é o que eu vou fazer agora. Aí ele demora um pouquinho para carregar, mas ele fica aqui nesse formato. Então vamos para frente, porque já deu para entender mais ou menos como é isso, não é mesmo? Para inserir um PDF, a gente vem aqui também no maisinho. E aí, a partir desse maisinho, já vai aparecer esse índice, vamos dizer assim, de opções. E aí, se a gente for até lá embaixo, vai ter a opção de incluir PDF, imagem, pode incluir imagem, pode colocar alguma coisa, uma página da web, um vídeo, um áudio ou um file. Se você incluir aqui pelo file, ele vai virar uma coisinha nesse formato aqui da imagem que apareceu aqui ao lado. Ele vai ficar só o nominho. E aí você pode clicar e vai baixar. Se você incluir do jeito que eu falei, incluindo pelo link que está disponível, né, e fazendo essa possibilidade de embedar aqui, aí ele vai aparecer aqui e a gente pode ler o PDF aqui dentro. Não vou fazer esse exemplo agora porque o computador tá me gongando, né? Mas deu para entender mais ou menos como é o esquema. E aí eu vou mostrar agora para vocês uma das coisas que eu acho mais legais do Notion, que é, eu tenho aqui todos os cursos catalogados que eu fiz de 2020 para cá, né? Todos estão aparecendo aqui nesse formato de galeria. A primeira coisa legal é que eu posso ter esse formato, né? Que eu boto a capinha e tal, mas eu posso visualizar de outras formas também. Eu já criei aqui outros templates, vamos dizer assim, outros formatos, que aí, para os pausados, finalizados, em andamento, quero fazer, que é uma possibilidade de você criar um formato de visualização para cada tema desse, mas a gente não vai ver isso agora. A gente vai ver adicionar view, que aí a gente pode ver através de uma tabela, de um board ou de uma lista, que seria interessante aqui. Vamos ver através da tabela, que é... Aí eu posso colocar aqui tabela, só para mostrar para vocês, tabela. Aí eu vou criar e ele vai mudar de visualização. Aí vai aparecer todo o banco de dados, o nome do curso e as características que tem lá nas propriedades. O que eu fiz aqui com essas outras opções foi o quê? Eu criei outra visualização de galeria, adicionando uma visualização de galeria aqui, e coloquei o nome nesse daqui, por exemplo, finalizados. E criei um filtro. Qual é esse filtro? Eu adiciono um filtro aqui e vou colocar o que eu quero que apareça nessa página. E aí, para ver isso, a gente vai voltar para a página de todos os cursos aqui. Aí pronto, eu quero fazer um filtro para ver cursos que estão finalizados ou cursos que estão em andamento. Vamos para os em andamento. Eu venho aqui nessa propriedade que aparece aqui, ou aqui nos 3 pontinhos, mas eu vou vir aqui. E aí eu adiciono um filtro. Adicionar filtro. E aí ele vai me colocar aqui como que é a regra desse filtro. Que eu vou filtrar pelo quê? Então eu vou filtrar pelo status, nesse caso. E aí, quando o status for is em andamento. Aí eu faço um filtro e vejo aqui só os cursos que estão em andamento. E para mim esse é o legal do Notion, que a gente pode, a partir de um banco de dados, filtrar algumas informações para a gente ver naquele momento o que é útil para aquele momento. Voltando aqui para a página de Universidade Pessoal, a gente pode vir em leituras e fazer a mesma coisa, né? Que também é um banco de dados
em que eu tenho todos os livros que eu cataloguei, lidos, ou que estão em leitura pausada, enfim, desde que eu comecei a fazer. Aqui é o formato galeria, que pra mim, de livro, eu já não achei tão interessante, mas é uma possibilidade. E aí eu coloco a visão geral em formato de tabela. Tenho todos aqui. E aí eu posso mais uma vez fazer esse filtro. Olha, o filtro aqui eu já coloquei que ele vai filtrar pela propriedade estudos e o IS para leituras em curso. E aí ele já filtrou aqui para as leituras que estão em curso. No caso das leituras de desejo, eu já posso pensar de outra forma. Como eu falei para vocês, aqui eu tenho todos os livros que eu gostaria de ler. E aí eu fiz uma propriedade para dizer se eu tenho um mês meta ou um ano meta. Então, eu vou fazer um filtro aqui para eu ver quais foram os livros que eu já decidi que eu vou fazer, que eu vou ler esse ano. Então, eu venho aqui 3 pontinhos, adicionar filtro, ou seleciono filtro, adicionar filtro de novo. E aí eu vou pela propriedade mês meta e vou colocar o que aqui na regra? Is not empty, que significa que não está vazio. Então, se não está vazio, significa que eu coloquei que existe um mês esse ano que eu vou querer ler esse livro. E aí, eles vão aparecer aqui. Mais uma vez, eu posso trocar o formato de galeria para a lista, que para mim, nesse caso, é mais interessante. Aí eu vejo quais são os livros que eu defini que vou ler esse ano. E aí, por exemplo, Luxúria, eu já li. Eu posso mudar ele daqui para a lista de cima. E eu vou começar a ler Avesso da Pele. E aí eu acho que era isso aqui que é interessante para mostrar para vocês. Vocês podem criar outros espaços aqui que sejam interessantes, um espaço de notas, e por aí vai. Dá para usar bastante a imaginação e a criatividade. Dá para organizar isso aqui de uma outra forma. Dá para criar só um banco de dados para todas essas categorias, e aí você criar uma propriedade dentro do banco de dados para definir se é curso, se é estudo, se é leitura, enfim. Tem gente que faz assim. Só cria um único banco de dados e tem a propriedade lá para dizer se é curso, se é livro, se é leitura, se é vídeo. E aí, a partir daquele banco de dados, utilizando esses filtros, eles vão fazendo essa análise, essas observações e planejamento. Então, obrigada por assistirem até aqui, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, pode deixar aqui embaixo. Ativa o sininho se você ainda não tiver ativado, para conseguir receber a notificação de que tem novos vídeos aqui no canal. E até a próxima!